Bom dia, bom dia, bom dia. Senhoras e senhores banhentos. E aí? A gente tem meia horinha para discutir o que a gente vai fazer para secar até dia 22 de dezembro. São 42 dias, certo? Hoje é dia 10. E aí? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão planejando aí? Vamos ver aqui. Paty FSL, não estou conseguindo encaixar a dieta. Uma dica. Paty, encaixar a dieta é que nem arrumar casa. Você tem que começar por algum lugar, tá? E parece uma tolice falar isso porque a gente fala assim, é óbvio que tem que começar. Só que boa parte das pessoas falha porque tenta começar tudo de uma vez. E começar tudo de uma vez, para quem nunca fez alguma coisa nesse sentido, ou está desacostumado em fazer, não é uma boa opção. A primeira coisa que eu te falo é rotina. Então, primeiro estabelece um horário fixo para você acordar e dormir. Essa é a primeira coisa de longe, tá? Porque essa história de falar assim, não, mas aí eu vou comer a cada 3 horas, a cada 4 horas, não, você não vai. Você não vai acordar um dia às 7 da manhã e comer às 10, às 13, às 16, às 19, às 22. Assim como se você acordar às 9, você não vai comer meio-dia, 3, 18 e 21. Não vai. A gente não marca intervalos de refeição, a gente marca horas de refeição. Se eu perguntar para você, por exemplo, que hora você almoça? Ah, meio-dia. Ou mais ou menos meio-dia, 1h. Por quê? Porque a gente tem um horário para fazer as coisas. Então a primeira coisa que você vai fazer é fazer uma rotina. Você vai acordar a tal horário, para você ter horário para tomar café. Você vai almoçar a tal horário. Você vai fazer um lanche da tarde a tal horário e vai ter uma janta a tal horário. E por que a gente começa de manhã? Bom, por causa de duas coisas importantes que eu já falei aqui no banho, né? Que é o quanto você tem de fome, né? Quanto você tem de fome ao longo do dia. Porque todo mundo reclama, mas eu morro de fome à noite. Então, mas a maioria dessas pessoas que morrem de fome à noite são porque elas não comem durante o dia. Tomam um café da manhã ruim, ou às vezes nem toma café, almoça correndo e com certeza não come nada à tarde. Então foram 2 estudos que eu mostrei aqui. Quem come mais à noite tem mais fome durante o dia e quem come mais de manhã tem menos fome à noite. E a dica é essa. A dica é estabeleça horários para você. Fixe horários para você, tanto ter o seu dia quanto você almoçar e jantar. Pode ver que toda vez que no final de semana você acorda muito tarde, você não consegue almoçar na hora do almoço. Você vai almoçar às 3 da tarde, você vai almoçar num horário assim, né? Que tal essa para você? Irinel 283, shape do verão ainda dá? Pô, lógico, cara. Você tem mais de um mês aí para fazer. Com certeza. Agora, se você ficar pensando em vez de fazer, não vai dar certo. Pedro Paiva está me perguntando desde ontem, devo contabilizar a proteína vegetal? Pedro, depende de quanto vegetal você consome, né? Eu vi que ontem você comentou que o Felipe Donato ele não faz isso. Então, vou te explicar por que ele não faz isso. Porque existe uma coisa que a gente mede a eficiência da proteína, entre algumas, que é o limiar de leucina. Isso quer dizer que quando você tem uma proteína de boa qualidade, ela aumenta bastante a quantidade de leucina no seu sangue, tá? E quanto melhor a proteína, ou deixa eu mudar essa frase, porque melhor é um adjetivo que não é válido. Quanto mais aproveitável essa proteína para você fazer, por exemplo, hipertrofia,
maior vai ser o limiar de leucina que ela causa. E por que a gente estuda isso? Porque a gente estuda, por exemplo, paciente vegano ou vegetariano que consome proteína vegetal, existe uma correção para fazer. Então, quando a gente, por exemplo, compara limiar de leucina de whey protein com proteína de soja, o que a gente percebe? Para atingir o mesmo nível de limiar de leucina, você tem que usar o dobro de proteína de soja. Ué, mas não é a mesma quantidade de proteína? Né? Em 25 gramas, sei lá, de proteína de soja não tem proteína, 25 gramas de whey protein não tem proteína. Tem, o problema é a capacidade que essa proteína tem em aumentar esse limiar de leucina. E quando a gente compara o whey protein com proteína de soja, por exemplo, a gente tem que usar o dobro da proteína de soja para conseguir chegar no mesmo limiar de leucina. Atenção, isso não quer dizer que a proteína, que o whey protein ele seja melhor que a proteína de soja, ou que a proteína de soja ela não seja boa, né? Então cuidado com o que são os desdobramentos que vocês pensam, tá? Falando uma coisa muito direta, que o whey protein tem o dobro do limiar de leucina do que tem a proteína de soja. Ponto final. Isso não é uma comparação que fala se um é melhor que a outra, não é uma comparação que fala que um presta e a outro não, ou que, né, não vale a pena você ter um tipo de substrato. Só estou falando do limiar de leucina, tá? Que é aí que vocês causam essas brigas na internet, né? Ah, e o fulano falou, ah, porque o Beltrano falou. Então, quando você pega, por exemplo, proteína vegetal, vamos supor que você fez um prato que nem uma das marmitas minhas ontem, era 150 gramas de arroz, 150 gramas de feijão, 150 gramas de abobrinha e 150 gramas de carne, né? Vou contabilizar a proteína da abobrinha, é muito pouca e o limiar de leucina não é o mesmo. Agora que vem a pergunta, cara, mas e arroz e feijão? Porque quem é vegetariano, quem é vegano, ele tem uma perspectiva diferente de leguminosas e cereais. Porque para o vegetariano e para o vegano, leguminosas e cereais são fontes mais importantes de proteína. Então, para a gente chama de carboidrato, o vegetariano chama de proteína. Exemplo, feijão para o vegetariano é proteína. Soja para o vegetariano é proteína. E se você parar para analisar, por exemplo, arroz e feijão comparado com carne, né, o que você nota? Quantidades de arroz e feijão, né, semelhantes a quantidades de carne, eles te dão mesma quantidade, por exemplo, de metionina, né? Agora, o que muda? O que muda é justamente o limiar de leucina. Então, a forma para você também fazer a dieta de uma forma prática, de uma forma e que imita a realidade, é você desprezar, por exemplo, a proteína do arroz e feijão e contar a proteína só da carne, né? 150 gramas de carne vermelha, de patinho moído, vai dar lá suas 30 gramas mais ou menos de proteína, 35 gramas de proteína, né? 150 gramas de feijão, 150 gramas de arroz, vai dar aí mais ou menos uns 15 gramas de proteína, né? Só que o problema é que essa proteína do arroz e feijão, ela não consegue trazer o mesmo limiar de leucina que, por exemplo, a proteína da carne faz. Então tem essa situação. Por isso, Pedro, que muitos nutricionistas, eles, para fazer uma dieta que seja, entre aspas, pragmática, né, você acaba não contabilizando a proteína vegetal. E é complicado você entrar nesse raciocínio, porque você fala, mas o ideal seria contabilizar a proteína vegetal? Se ela tivesse a mesma capacidade que a proteína animal, sim. Mas a gente está falando de proteínas diferentes, né? Pensa que você vai fazer um cabo de guerra e você tem 10 pessoas para escolher de cada lado. E você tem 6 bodybuilders e você tem 10 bodybuilders e você tem 10 pessoas que são mais fraquinhas, entre elas 5 idosos, tá? Aí, um fulano que vai escolher antes, ele escolhe os 10 bodybuilders. E aí sobrou para você
o velhinho, o pipoqueiro, o cobrador de ônibus, você e o cara que faz bicicleta, sobre essa galera. São 10 pessoas? São. É justo você fazer essa competição? São 10 pessoas contra 10 pessoas. O que você está querendo medir? Se você estiver querendo medir o quanto caras que fazem treinamento resistido são mais fortes que caras que não fazem treinamento resistido, aí de fato você vai medir isso. Agora, quando você fala, eu vou fazer uma competição entre eles, cara, você já sabe o resultado dessa competição, né? Evidentemente, as pessoas treinadas elas têm uma chance muito maior de vencer uma competição de força, como por exemplo um cabo de guerra. E isso vai fazer com que você invalide a competição? A priori sim. Por isso que você separa, por exemplo, amadores de profissionais, por isso que você separa em campeonatos, por exemplo, eu uso campeonato de jiu-jitsu como um exemplo, né? Você separa em idade, né? Master, Master 1, Master 2, Sênior, Júnior, para você comparar coisas iguais, né? Isso quer dizer que proteína vegetal e proteína animal são diferentes? Sim, são diferentes, né? Lembra que cada proteína tem o seu código de aminoácidos específico, então a proteína da carne é diferente da proteína do frango, que é diferente da proteína do peixe, né? Tudo isso muda a biodisponibilidade, né? Isso faz com que, de acordo com isso, muitos nutricionistas eles desprezem o que é a proteína vegetal em função dessa realidade, né? Porque no final das contas você terá que fazer correções. E é por isso, Pedro, que a gente também faz uma outra recomendação. Se você é vegetariano, todo paciente que é vegetariano, não faça, por exemplo, as coisas pela sua conta, né? Porque um negócio desse, como por exemplo limiar de leucina, que é uma coisa simples, né? Às vezes você está montando a sua dieta, fazendo suas contas e você não está levando isso em consideração. Isso quer dizer que quando você olha, por exemplo, quando você olha caramba. Tá. Quando você olha o que é a literatura sobre vegetarianismo, né, existe um consenso que ele tende a ser mais saudável do que você comer carne vermelha. Qual o problema? O problema é que só tende a ser mais saudável quando ela é calculada por um nutricionista por conta dessas coisas, né? Então você tem que ter essa noção muito bem estabelecida, porque senão você acha que toda proteína é proteína. E aí você faz uma dieta que sai perfeita onde? No papel, Pedrão, mas não na prática. Por isso que eu desencorajo você que não é um nutricionista, você resolver fazer sua própria dieta. Eu realmente desencorajo você. Por quê? São esses detalhes que vão fazer a coisa dar certo ou não. E assim, você pode ter tido até uma experiência que foi razoável e que você estava numa situação com o seu corpo que estava te chateando e você obteve melhora. Por quê? Porque não tem regra nenhuma. Qualquer regra já ajuda. O problema é você seguir adiante. Então, é o que eu costumo falar para vocês. Pegar um sujeito de 170 quilos, fazer pesar 150, é completamente diferente de pegar um sujeito de 100 e fazer pesar 80. E é absurdamente diferente de pegar um outro sujeito, não mudar nada o peso e fazer recomposição corporal. Quer fazer o quê? Tirar a gordura e ganhar massa muscular. Uma coisa que eu falo para vocês, muito tempo. E todo mundo, bobagem, tem que secar antes, ou tem que ganhar massa muscular antes. É impossível ganhar massa e perder gordura. Tá aí inventaram um nome bonitinho, recomposição corporal, que eu concordo, é um nome bem bonitinho, é bem legal. Porque é bem preciso, né? Você vai recompor o que é os estoques de tecido do seu corpo, né?
Então você usa esse nome para justamente definir o que é essa situação. E quando você vai fazer recomposição corporal, você precisa de conhecimento. Não dá para você fazer modo Bangu, né? André Guidino, eu trabalho em obra. Meu patrão leva pão e mortadela todo dia para o café. Você acha que a mortadela todo dia é ruim? André, não, porque você trabalha em obra. O fato de você trabalhar em obra significa que você usa profissionalmente a sua capacidade física. Então, na verdade, o que você tem não é um estímulo, é um desgaste. Cara, que legal. Você trabalha em obra e está aqui. Passa o seu telefone, tem umas obras aí que eu preciso fazer, estou precisando de um cara de confiança. Se o cara treina, ele já é de confiança. Mas André, eu não acho ruim não. O que eu acho é assim, você precisa ter um estoque de carboidrato e gordura ao longo do dia. Por quê? Quando você trabalha em obra, você tem o uso da sua força física constantemente. E pensa que, por uma situação como essa, isso não é uma competição, né? Você não vai fazer um triatlon, você não vai fazer uma maratona, né? Você está trabalhando em obra, tem hora que você está batendo a massa, tem hora que você está fazendo o muro, tem hora que você está assentando todas as coisas que pode fazer numa construção, né? Você tem usos diferentes da sua força física, da sua forma física, né? E essa não linearidade faz que, por exemplo, às vezes você queima os estoques de carboidrato rápido. Quem que te dá alguma quantidade de energia extra? É a gordura. Então é muito diferente. Se você falasse para mim, eu sou um estudante de colegial, vou comer, sei lá, pão com mortadela de manhã e no intervalo das aulas, né? Você já tem que começar a ficar de olho, por quê? Porque você não tem um gasto tão grande para isso. Agora, como você trabalha em construção, cara, que o gasto é gigantesco, aliás, o físico tá bom, hein, André? Parabéns, hein, meu? Você sabe que uma das coisas que eu gastei mais tempo estudando foi justamente ajustar físico em situações de grande demanda. Sabe por quê? Isso é muito parecido, por exemplo, com um cara que é lutador profissional. Aqueles caras que fazem MMA. Por quê? Porque o cara treina jiu-jitsu na hora do almoço, muay thai à tarde, boxe à noite. Ou seja, o cara não para, né? Claro que é feito em bouts, né? Que é feito em picos de treino. Então ele treina 1 hora, descansa 2, 3 ou 4. Né? E assim sucessivamente. Mas quando a gente entende como é que faz um cara desse melhorar o físico, a gente entende como faz você, que tem uso profissional do seu físico, melhorar também. E eu acho que essa é uma preocupação que você tem que ter, porque quando você olha, por exemplo, trabalhador rural, né, eles têm um envelhecimento mais rápido do que a população normal. Ué, mas é tudo tão saudável, é tudo tão é da terra, é natural. Então, só que a fome é diferente, né? A pessoa sente muito mais fome. Você tem fotoenvelhecimento, que a pessoa trabalha no sol. Você não tem, por exemplo, uma regularidade tão grande assim de horários de refeição. São pessoas que acordam muito cedo, então você tem restrição do sono nos primeiros horários do dia. Então são condições especiais que fazem com que a pessoa ela entre em desgaste, e a maior chance é você cuidar para que esse desgaste em você ele seja mitigado, principalmente com relação a forma que você vai treinar, né? Então um treino para você, a tendência um treino para você é um treino ser muito mais de intensidade do que de volume, por exemplo. Para você não adianta ficar treinando 1h30, você tem que treinar 40 minutos, 45 minutos muito forte. Por quê? Porque você já passou o dia inteiro usando o seu músculo de forma ostensiva. Então o que a gente precisa? Precisa de um sinal que faça diferença. Por quê? A atividade metabólica do seu músculo já foi feita. Você passou o dia fazendo ela. Vou te falar uma coisa que você pode até achar esquisito, né? Para a maioria das pessoas, se elas falarem assim, o que você acha de refrigerante normal? Eu acho ruim.
né? Porque você não tem como gastar a quantidade de açúcar que você consome no refrigerante normal tão rápido assim, tá? Agora, para você, é uma coisa de se pensar, né? Sei lá, bateu a massa e encheu 3 lajes. Você quer o quê? Tomar um suco light? Um chá? Velho, não vai muito longe. Você precisa pelo menos de energia para manter o motor rodando, né? Esse que é o pulo do gato. Jéssica Ferreira, adoro acompanhar você e a Roberta. Fazer 30 minutos de bike logo após o treino de inferiores pode atrapalhar na hipertrofia. Depende da intensidade, né, Jéssica? Se você fizer aí na casa dos 100, 110 batimentos por minuto, acho que dificilmente você vai ter problema por causa disso. Pelo contrário, você vai aumentar sua velocidade de recuperação, que é extremamente positivo, vai aumentar a sua adaptabilidade e isso com o tempo vai se refletir não só num físico mais seco, mas num físico mais musculoso. Asfolvado. Primeira vez que eu vejo um nome assim. Asfolvado Pereira. Fiz um hiper, leite, whey, malto, aveia, albumina. Não, eu não acho bom, meu. Eu não acho bom porque eu não gosto de maltodextrina, né, quando você mistura em alimento. Eu acho que alimento você tem que comer, né? E asfolvado, de verdade, cara, se você puder fazer refeição sólida, parceiro, faz refeição sólida, tá? Não fica fazendo essas misturas assim, tipo, vou fazer um hipercalórico, né? Não faz isso não. Não é uma coisa tão fácil assim fazer suplemento, né? Você tem que ver, por exemplo, cara, você misturou albumina com leite e maltodextrina. Isso vai fermentar, velho. Isso vai mexer na sua microbiota. Para quem assistiu a live ontem à noite com o Bruno Zilber, né? Cara, foi uma live engraçada, mas tem um monte de coisa séria aqui. A gente falou de coisa séria, só que dando risada, né? Só que é sério, se você começar a mexer na sua microbiota, parceiro, isso daí não vai dar muito certo não. Então não te aconselho você transformar a sua cozinha num laboratório de química, né? Come sua comida bonitinha, se você tem que suplementar proteína, suplemente, né? Lembra que o whey protein absorve mais rápido que a albumina. Lembra que a albumina é uma proteína que é rica em pontos de sulfeto, então isso tende a acidificar o seu trato gastrointestinal, né? Por isso que dá aquele pum fedido, a gente falou ontem na live, né? Então, e se o teu pum está fedido, significa que a coisa não está funcionando muito bem para você, né? Essas coisas são importantes. Salomão Casa del Rey, 7 meses de PO de LCA, fazendo físio todos os dias até hoje. Fortalecimento na academia após o 5º mês. Será que volto a treinar futevôlei em ambiente controlado? Salomão, isso depende da sua força, né? Sua força e a sua estabilidade do joelho voltou 100%? Se não voltou, não recomendo, cara. Porque o que manda não é o tempo, né? É qualitativo. Se voltou sua força, se voltou sua estabilidade. Se você trabalhou para isso intensivamente numa fisioterapia, eu acho que assim, se você está no 7º mês e você está treinando fortalecimento só depois do 5º, são 2 meses, cara, eu acho pouco. Menos de 3 meses eu acho pouco tempo de fortalecimento. Um guitarrista aleatório. Comecei na academia essa semana, treinei peito segunda e ainda está doendo bastante. Posso treinar peito hoje mesmo assim ou é melhor descansar? Se você não fizer o mesmo treino, até pode, né? O que você faz? Faz um treino com uma carga um pouco mais leve, né? Faz um treino mais metabólico, isso pode até te ajudar a recuperar. Mas, cara, se você começou na academia essa semana, você vai sentir dor pelo menos o mês inteiro. Então, meio que esteja pronto para isso, tá? Bom dia, Salomão. Gabi Costa, 22 anos, obesa, treino e dieta. É possível competir um dia? Gabi,
Para competir você não basta mudar seu corpo, você tem que mudar sua mente, né? Eu acho que a coisa mais errada do pessoal que está fora do peso faz é colocar na cabeça, por exemplo, que a competição é uma meta. Isso porque, em vez de você aproveitar o processo e aprender no processo de recomposição corporal, você coloca ele sob estresse. Sabe o que acontece? Você pode até perder um pouquinho de gordura, mas o teu comportamento alimentar fica um macaco. E eu já vi isso tantas vezes. Eu atendi a pessoa... Cara, às vezes a pessoa estava até com uma síndrome metabólica grávida, estava com pressão alta, estava com desglicemia. É porque eu vou competir. Eu falei, olha, vamos tratar da sua saúde primeiro, vamos devagar, né? Porque esse nível de expectativa, ele vira um nível também de, como é que fala? De desapontamento. E aí fica aquilo, estou me esforçando tanto, e aí você quer ver o resultado quando? Daqui 1 ano? Não, você quer ver daqui 3 dias, né? Aí você desaponta, come pra caralho. Aí você, não posso fazer isso, aí você volta pra dieta. Só que aí você faz 2 dias, e aí você se desaponta, aí come pra caralho de novo. Aí você faz a dieta 1 dia, come pra caralho de novo. Até você comer todo dia pra caralho de novo, por quê? Porque o desapontamento é frequente, né? Então, sabe, Gabi, eu acho uma péssima programação, assim, você partir desse ponto de vista. Eu acho que você tem que pensar primeiro um físico que você gosta. Competição não quer dizer que você está com um físico perfeito, não quer dizer que você está mais bonito, não quer dizer nada disso. Competição quer dizer que você sabe fazer um processo. E assim, de verdade, competição não é quem levanta mais peso, é quem faz mais dieta. E se você está fora do peso que você acha que você deveria estar, então te aconselho a primeiro, aprende a comer, tenha paciência com você e resolve isso daí. A gente não parte de um problema para um sucesso, a gente parte de um problema para uma solução e aí a repetição dessa solução ao longo do tempo vai trazer sucesso. E outra coisa importante, tá? Não vai achando, né, que você usar qualquer medicação, né, para emagrecer ou esteroide vai fazer você sair da obesidade direto para um físico de competição, né? Isso não acontece. Aliás, o resultado disso é bem trágico, tá? Arthur Dunkel, bom dia. Sidneia Santos, bom dia. Filho Mégua, dia. 4 meses de treino, ontem fiz meu primeiro agachamento livre, progredindo no peso até chegar ao ideal, 20, 40, 60, com amplitude e um belo movimento. Quais os exercícios primordiais da musculação? Cara, eu acho, na minha opinião, agachamento, terra, remada e supino. Esses são os principais, tá? Latino-americano 45, cardio com BPM baixo, 120, 125. Mantém mais massa muscular do que BPM alto? Aumentar o aeróbico aumenta a perda de massa muscular? Não, aumentar o aeróbico não aumenta a perda de massa muscular. Ele te condiciona mais para o exercício aeróbico. Tudo que sobre o aeróbico, na verdade, ele vai depender do que é a intensidade, o volume e o momento que você está fazendo, né? Se você faz depois do treino, dá para fazer? Dá, mas é batimento, ou isso que você chama de baixo ou mais baixo ainda, entre 100 e 120. Se você vai fazer um batimento assim mais alto, 135, 140, deixa eu ver o meu. Você pode fazer ele antes do treino como aquecimento para o seu treino. Vai bem, tá? Galera, lembra que 7h30 acabou o superchat, que aí eu começo, a gente recebe Rodolfo Pérez, professor Tácito Júnior. Tá? Então, o que eu te recomendo aí, para você não se atrapalhar? Faz esse batimento alto antes do treino, faz um batimento baixo pós-treino, começa aí com 15 minutos de cada um, você vai juntar meia hora por dia, né? Isso daí, em uma semana dá 3 horas e meia, que é uma quantidade boa de aeróbio, né? Você está fazendo quase o dobro do recomendado para aquilo que é a sua saúde vascular, que seria de 120 minutos por semana, tá? Pedro Vitor, suponha que você tire todas as minhas pequenas conquistas.
Treino, estudo, dieta. Eu consigo sobreviver sem isso? O que pode causar se eu não tiver essa recompensa diária? Não sei e não quero saber, Pedro. Eu não... Isso eu não tiro. Você está tirando a pessoa do que ela é. Rafael Bognar. Tem hernia de hiato, treino de manhã, por conta da hernia, treino em jejum para não ter refluxo. E à noite tem que jantar até as 19h30, tá difícil fracionar a refeição. Alguma dica? Começo a treinar às 7. Rafael, por que tá difícil fracionar essa refeição? Se você começa a treinar às 7, eu imagino que 8h30 você já acabou. Então sua primeira refeição seria ao redor do quê? De umas 9? 9, 12, 15, 18. 4 refeições. E aí o que você pode fazer, meu caro? Você pode usar uma refeição líquida, porque isso diminui o risco de você ter refluxo. Então quando for umas 20, faz uma refeição líquida, tá? Um whey protein vai muito bem. Whey protein à noite, ele ajuda na síntese proteica noturna, você melhora a tua musculatura e você ainda tem um benefício que é a diminuição da sensação de fome. Lucas Henrique, bom dia. Cara, o André, além de trabalhar em obra, ele faz jiu-jitsu. Você é um super atleta, meu. Haja comida pra você. Tá? Mas olha, André, não faça disso uma desculpa para você comer muito. Faça disso um estímulo para você comer direito. Cara, você vai ter saúde o resto da sua vida. André Maier, trabalho na madrugada das 23 às 7, o ideal é treinar sem dormir ou depois do descanso. Dica para quem trabalha de madrugada. É antes do trabalho. Você treina aí às 10 da noite, até porque você dá uma acordada e vai nesse impulso o resto da madrugada. A questão é, Vossa Excelência precisa se alimentar nesses momentos. Então, mesmo que você tenha jantado antes, André, você treina, sei lá, você trabalha das 23 às 7, vamos supor que você treine das 21 às 22, tá? Coloca pelo menos aí uns 2 shakes de whey com uma fruta, né? Um deles à meia-noite, outro deles às 2 da manhã, mais ou menos, para segurar a onda, tá? E, claro, com certeza, faça um ótimo café da manhã de manhã, né? Coma pelo horário. Vamos lá? Vamos chamar nossos convidados. Ai, eu vou ter que descer aqui. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rô, como é que tá? Maravilha. Te assistindo aqui. Eu fico lendo as perguntas e respondendo aqui para mim mesmo. É gostoso. Gostoso ver as dúvidas. General T, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Tenente Coronel Muzi, Tenente Pérez. Permissão. Permissão concedida. Pablo, que bom ter você aqui com a gente de manhã. Oh, prazer é meu. Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu assisti a live ontem com o Bruno Zilber. Achei sensacional. Já sabe o que te espera, então. Eu não o conhecia, achei sensacional. Inclusive, na hora que ele começou a falar aquela merda toda, eu comecei a lembrar de um monte de passagem, cara. Eu tenho que contar 3 para vocês. Então já vamos começar daí. A primeira foi a seguinte. Uma vez estava eu e o Dilmar
no aeroporto. Essas histórias de aeroporto Aí, são as melhores. tava quase perto de embarcar, né? Eu falei, pô, Dil, acho que eu vou até o banheiro, né? Preciso fazer um xixi. Aí ele falou assim, pô, eu também vou, né? Ele me chama de Metrex. Ô, Metrex, eu também vou. Aí fomos. Aí, cara, quando nós chegamos no banheiro, eu escutei um negócio assim, ó. Bum! Eu olhei pro Dilmar e falei, caralho, bicho, que foi isso? Tinha uma porta fechada. Aí eu olhei por baixo, assim, tinha 2 sapatinhos. O Dilmar olhou pra mim e falou, caraca, cadê o cara? Eu falei, meu irmão, o cara implodiu. Só tinha os 2 sapatinhos ali. Aí nós batizamos o homem cocô. Cara, às vezes ele deixou o sapatinho no chão e pôs o pé na porta, sabe? Tipo, colocou assim. Pensei nisso. A outra foi o seguinte. Uma vez, estava aí em Saldanha, tinha dado um curso, não sei aonde, acho que foi no Nordeste, sei lá, e a gente estava no aeroporto. E aí, cara, quando o Bruno começou a contar as histórias, eu lembrei dessas coisas de quinta série. Aí eu falei, pô, eu vou sacanear esse japonês. O japonês sentado quietinho ali, rapaz, eu cheguei do lado, soltei uma bufa alta e saí assim, porra, japonês, que porra é essa? Ele ficou... Todo mundo olhando pra ele e eu saí andando. Não, é sem ação. Sem ação. Acabou. Até explicar. Porra. E a outra, cara, essa foi tragicômica. Eu estava no American College esse ano e falando do negócio da microbiota. Quando você muda a alimentação, a microbiota muda, né? Não tem como. Pô, eu estava nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eu me dou o luxo de comer aquele X-bacon burger, salada, lá aquela porra, lá que eu como. Meu irmão, me deu uma constipação intestinal, que eu acordei às 5 da manhã e eu ficava suando, comecei a fazer força, não saía nada, doía, levantava, corria, pulava. Falei, porra, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, eu suando, preocupado, e o negócio doía. Falei, caraca, a coisa... Tem gente que recebe, imagina, né? Para sair tá duro, imagina receber. Aí eu lembrei que o Franz Burini estava lá, né? Pô, médico, falei, puta, eu preciso saber o que eu vou fazer, cara, que não tem mais jeito. Aí eu liguei, o Franz, é o seguinte, ó, tô aqui no vaso desde as 5 da manhã, não sai, o que eu faço? Ele disse, pô, peraí, mestre, peraí, vamos na farmácia lá que eu vou comprar um negócio do seu. Eu falei, meu irmão, então vai, porque eu não vou. Não vou mesmo. Ai, cara. Mas, ó, o Bruno contando as histórias hoje, cara, eu comecei a lembrar de tanta coisa. Que é muito gozado, né, cara? Falar em cagar e falar em peidar, não tem como não dar risada. Não, o que é fantástico é aquela didática do Bruno, porque ele na sala de aula é aquilo, né? Ele é a maior autoridade do Brasil, umas do mundo, né, em saúde intestinal. Ele leva para esse lado da brincadeira, que no começo a gente acha, nossa, o cara é um zoão. Aí, de repente, ele puxa para o lado científico sério, né? Você fica de boca aberta, né? Com não, muito bom, muito dele. bom. Ele é incrível. Muito bom. Não, a questão é que todos nós já tivemos uma experiência difícil com o Edu Maieiro, né, cara? Bom, o senhor contou, não foi uma obra, foi um parto. O senhor estava lá em trabalho de parto, né? Ah, respira. A hora que cororou, ganhei. Não, cara, dá um alívio. Ufa. Só não pode cortar antes, né? Porque se não cortar antes, fica aquele... Tá sobrando aqui. Tô desconfortável. Acho que é a pior sensação, né? Aquela sensação do tô sobrando. Tô sobrando, é ruim para treinar, é ruim para comer, é ruim para dormir. Para dormir, então, é o pior, né? Porque você não sabe se você tá com sono. Você vai no banheiro ou você continua na cama. Fica aquela briga, assim. Né? É verdade. Ai. E eu lembro uma vez que eu tava num plantão e eu tava com dor de barriga, né? Aí eu tava com um professor meu. Professor, eu tô com um problema, eu tô com dor de barriga. Ele falou, ó, pior das hipóteses, se você for cagar, se joga no chão de bruço. Eu falei, cara... Aí ele falou assim, cagar de bruço você não vai conseguir. Aí eu fiquei pensando, cara, será? Será?
fato é que assim, eu fiquei tão concentrado nisso que eu consegui fazer o que eu tinha que fazer, operei, e depois resolvi minha vida tranquilamente. Agora, cara, eu fiquei pensando assim, realmente, né? Porque talvez se você tiver com dor de barriga, se você tiver com uma diarreia, pode ser que a coisa vá, mas imagina aquele cocô bem formado, que nem o Bruno falou, né? Aquela banana, né? O negócio ele saindo assim, subindo assim, né? Parece um submarino submergindo, né? Uá, plá, e cai assim. Até hoje esse pensamento, ele às vezes perdura, assim. Eu tenho vontade de ir no banheiro e falo assim, cara, acho que eu vou deitar de bruços e esperar mais um pouquinho, tá? Pior é se tiver um tio alvo no teto, né? Não, olha, tem dia, viu? Tem dia. Mas, Papis, conta, qual vai ser tua aula nesse BTFF? Pois é, o Rodolfo tinha sugerido que eu fosse falar alguma coisa de petrofia, blá, blá, blá. Mas aí veio a sua sugestão que eu achei fantástica. Exatamente. A gente fazer a nossa mesa redonda ali, né? Na verdade, uma cadeira redonda. Eu acho que o senhor tem muita história para contar para a gente de como a coisa ela evoluiu nisso. Porque eu tenho, sei lá, com pouco juízo que eu tenho, mas eu acompanhei essa questão do exercício nos últimos 20 anos. E em 20 anos a gente viu muita coisa, né? A gente viu, que nem eu sempre conto pro pessoal, né? A época que eu e o Rodolfo a gente trabalhava junto, 2005, 2006, não tinha artigo praticamente sobre, muito pouca coisa sobre dieta hiperproteica, né? Tanto que uma vez eu falei pro senhor, né? Que é aquele trabalho do Shane Bisburo lá de 2007, né? Foi um dos primeiros caras que falou, olha, calma que pode ser que precise, né? Você está falando cara que treina 2,5 gramas de proteína por quilo, seja verdade. Da outra sorte, dentro de campo de treinamento, né? A gente vê esses estudos que falam hoje sobre falha, não falha, repetição reserva, né? Horizontalização de estímulo, né? A gente não tinha isso, né? E o que a gente tinha? Basicamente era a aplicação dos princípios Weider de 1960, 1950, né? Era drop set, pirâmide, né? E eu acho que trazer isso, contextualizar isso para quem estudou essa história, né? E treinou, porque o senhor treinava essa época. Foi em 1980 que o senhor estava na Gold's Gym lá nos Estados Unidos? Exato. Eu comecei a treinar com 11 anos de idade, né? E o meu primeiro instrutor foi o senhor Nabur Lamouche. Foi o primeiro Mr. Santos, em 1953. No porãozinho dele, que ficava perto da minha casa. E eu era fanático por super-herói, lia os gibis da Marvel, e sempre tinha uma propaganda dos sistemas Weider. E aí eu falei, pô, eu preciso achar um lugar para treinar, para fazer isso. E descobri lá o porãozinho, que ficava ali 2 quadras de casa. E aí fui lá falar com ele, já senhor, assim, grandão, né? Falou, vem cá, meu filho, vem cá. Aí eu cheguei lá, tinha os quadrinhos do Joe Weider, tinha lá, acho que, 8 capítulos, e cada um com os seus executantes ali, que era o time do Joe Weider. Então tinha o David Draper, tinha o Frank Zane, tinha o Arnold, que ninguém conhecia na época, ninguém nem sabia que era Arnold Schwarzenegger. E aí você ficava em 3 meses em cada quadrinho daqueles ali. E o curioso é que todos os treinos que a gente fazia, né, todos os capítulos, era tudo full body. Tudo. Tudo. Nossa, quanto tempo demorava uma sessão de treino, então? Era 1h30, por aí. Mas eram 2 exercícios para cada grupo muscular, mas você tinha que completar a tabela inteira ali, que tinha as fotos deles fazendo. E aí o seu Nabu falava, garoto, vai ficar 3 meses fazendo isso aqui, depois você passa para o segundo. Aí eu olhava assim, pô, mas é meio parecido. Eu disse, não, é tudo igual, só vai mudando os exercícios. Tudo full body. Caramba. Que demais. Agora, o que a gente faz hoje, né, no meu grupo de pesquisa, é a gente tentar responder as perguntas que foram feitas há praticamente 100 anos, 80 anos. Porque as coisas davam certo e dão certo. Sim. Né? Agora a gente tem que responder como, por quê. Porque naquela época você não tinha nenhum tipo de medição invasiva. A biópsia ela só começou em 1960. E tudo isso foi criado por um empirismo. Né? O Joe Weider ele era um atleta
né? A gente pode dizer até que meio medíocre, mas ele se machucou, né, no ombro e começou a investir nessa parte de marketing, né, de divulgação do bodybuilding, e o cara teve um sucesso violento. E depois, logo mais, ele e o irmão dele, o Ben Weider, criaram a IFBB e começaram os Mr. Olympia, né, e a coisa foi embora. Agora, vale ressaltar o seguinte, que o Mr. Santos é mais antigo que o Mr. Olympia. Sim, sim. Ele só perde para o Mr. Universo, que começou em 1948. Caramba! E o Mr. Santos em 1953. E o primeiro campeão foi o seu Nabur Lamouche e o Elias, né? O Elias, né? Que foi meu aluno. Sim. O Elias foi meu aluno na faculdade. Porra. Ele ficou em segundo lugar. Elias Neves. Eu adoro essas histórias. Ele fez educação física. Nossa, mas ele fez tarde já. Tarde, coroa já, cabelo branquinho. Que legal, cara. Pô, o Dilmar foi meu aluno. O Dilmar de aluno, ele devia ser engraçado, né? O Dilmar, ele fez 1 ano de medicina. Aí ele falou, não quero fazer essa merda aqui. Vou fazer educação física. Aí quando ele foi fazer educação física, eu já estava dando aula lá na faculdade. Porra. Ô, Fábio, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, porque o senhor estava falando, né? Por que davam certo, né? Hoje a gente vê essas questões dos métodos de treinamento. Bom, o senhor foi a pessoa que me ensinou que a gente tem adaptação quando fala em nível celular, que são aqueles princípios de Hansel de 1960. E quando a gente fala de exercício, a gente fala de ajuste, né? O senhor acredita que, por exemplo, dava certo naquela época porque eles só faziam isso? O que eu quero dizer com isso? Que hoje a gente vê uma variedade de interpretações de formas de treino de força e treino resistido. E que às vezes a pessoa ela fica pulando de uma para outra. Então, um dos resultados do insucesso, para a gente não falar do resultado do sucesso, que é mais difícil, mas será que um dos resultados do insucesso não é essa migração de técnica que a pessoa fica fazendo? Ou seja, cada hora ela está se ajustando a uma coisa diferente e aquilo não tem um tempo suficiente para se processar de uma maneira que consiga ver esse resultado? O que mais a gente usa hoje é a variabilidade. Mas não quer dizer que você variando o exercício, você desfoque o grupo muscular. Então eu posso treinar peitoral de várias formas. E eu posso alternar os tipos de exercícios, que a gente chama isso de programa. Então eu tenho um planejamento, né? Eu tenho uma periodização. Dentro dessa periodização eu tenho um programa. O programa são os exercícios que são praticamente infinitos que eu posso fazer para um determinado grupo muscular. Então, por exemplo, tem gente que foi Mr. Olympia que nunca fez supino. Né? Tem uma gravação interessante daquele Mike Oren, é um cara Sim. muito forte, né? E esse cara faz supino com 5 placas de cada lado. Ele é muito forte. E aí, uma vez, ele comentando com o Jay Cutler, né? Pô, com quanto você bench, né? Com quanto você faz supino? Ele simplesmente falou assim, eu não faço supino. Simples. Não ponho nem uma placa de cada lado. Eu não faço supino. Eu uso máquina ou dumbbell. Então você vê, é variação de exercício para o mesmo grupo, mas deu na mesma. O cara foi Mr. Olympia fazendo isso. Então não existe a receita de bolo. Por exemplo, não agachava. Exatamente, pensei nisso. Exato. Mas o que eu perguntei para o senhor assim, por exemplo, a pessoa que sempre, vamos supor que ela sempre treinou full body, né? Uhum. Aí ela começa a fazer um fracionamento tipo ABC, que nem é o mais comum, né? O senhor acha que essa migração e essa coisa de, por exemplo, a pessoa querer todo mês mudar de treino? Eu treino, sei lá, peito na segunda, dorsal na terça, ombro na quarta, perna na quinta, braço na sexta. Aí depois ela começa a treinar depois de um mês, né? Peito, bíceps, costas e tríceps, perna e ombro. Aí depois de um mês ela começa a treinar, sei lá, 2 vezes perna por semana. O senhor entendeu essa macroestrutura de treino, esse programa de treino? Né? Na verdade, isso não vai influenciar muito. Porque o que importa vai ser o volume e a intensidade. Né? Então a gente diz que o volume é o rei, a intensidade é a rainha. A coisa é por aí. Agora, uma coisa que a gente tenta responder, e não vai responder,
Eu tentei fazer isso nos Estados Unidos, não consegui, porque o custo ficaria extremamente alto. E uma coisa que eu falo há muito tempo, né? Vamos supor, filhão, qual é a combinação que você gosta de fazer quando você treina peito, por exemplo? Diz aí para mim. Eu gosto de fazer... Tem uma máquina de supino convergente, né? Que aqui no prédio, que eu me sinto mais seguro. Não, porque... não a máquina. Você combina peito com que músculo? Tá bom. Eu tenho treinado... Papos, eu tenho treinado ou peito sozinho, ou às vezes eu faço um pouquinho de bíceps só para aquecer, assim. Mas, perfeito. Em geral... Rodolfo, quando você treina peito, você combina com o quê? Tenho feito peito sozinho. Peito sozinho. Mas repara que é o seguinte, alguém vai responder que treina peito com tríceps. Por exemplo, eu hoje estou treinando peito com tríceps. Tem outros que treinam peito com dorsal. Outros peito com deltoide lateral ou frontal para aproveitar já. Mas a única resposta científica que você pode me dar, que aliás não é científica, a única resposta é sim, eu treino peito com tríceps, peito com bíceps, ou peito com costa, ou só peito, porque eu gosto. Ponto. Por quê? Eu não tenho como saber quanto tempo um determinado grupo muscular demora para se recuperar em comparação a outro. Porque a diferença ela é interclasse e extraclasse. O seu peitoral demora um tempo X, o do Rodolfo Y e o meu Z. E o bíceps, e o tríceps, e o deltoide, e o dorsal, a mesma coisa. Então, como que eu poderia chegar a essa conclusão? Eu teria que fazer biópsia em todos os grupos musculares, numa população imensa. Eu tentei fazer isso lá, quando eu estava nos Estados Unidos, e eu lembro que eu tive uma reunião com a Travis Triplett, que foi a presidente do NSA, né, a primeira mulher a ser presidente, e a gente começou a fazer orçamento da coisa. Bom, por baixo, né, o número de pessoas para participar se aproximava de 500 pessoas. Cada biópsia de cada grupo muscular que eu tivesse que fazer, eu teria que pagar $100 para o sujeito. Então, biópsia do peitoral, $100. Biópsia do bíceps, $100. E por aí vai. Eu teria que fazer todas elas. Fora reagente. Fora agulha. Porque você não... Aqui a gente, né? Por exemplo, o Lancha, ele faz biópsia lá no laboratório dele. Só que ele tem uma agulha. E aí ele lava a agulha, ele esteriliza a agulha para usar. Lá, usou, joga fora. Próximo. E cada agulha hoje custa $1.500. Caraca! Então, quando a gente começou a botar no papel, ela falou assim, olha, o governo americano não vai te dar um grant, né, uma bolsa, para você fazer isso. Porque o custo é muito alto para esse tipo de população. Então, se a gente quiser fazer um trabalho, por exemplo, com idosos, a gente vai fazer um trabalho, mas não nessa proporção. Agora, não tem como, é muito custoso, muito caro. Eu falei, pô, então nós vamos responder. Né? Essas perguntas vão ficar sem resposta. E vão ficar mesmo, não tem jeito. Então, por mais que venha o guru espetaculoso, que fala que isso, que fala aquilo, não sei o quê, a única resposta que você pode dar é o seguinte: eu treino peito com bíceps ou peito com tríceps porque eu gosto. Ponto final. Agora, a cada 2, 3 meses, a gente pode mudar. Né? Eu vou treinar só peito, vou treinar peito com tríceps, com bíceps, com costas, faz o que quiser. O senhor falou que tem diferenças interclasse e extraclasse. Por exemplo, a treinabilidade, ela também acontece fazendo com que diminua a necessidade de tempo para a recuperação? E é uma pergunta difícil que eu fico me degladiando pelo seguinte: você está aumentando a sua capacidade de realização de trabalho. Então, teoricamente, o tempo que você vai demorar para recuperar será maior. Mas se você mantém o tempo constante e a tua capacidade de treino aumenta, teoricamente, a tua capacidade de recuperação ela melhora. Né? Como é que o senhor vê esse binômio? Isso foi tema da minha aula ontem na graduação. Né? A molecada gosta de perguntar isso. Então, o problema é o seguinte:
vamos levar a coisa para um lado um pouquinho mais bioquímico para a gente poder entender. Você tem um tecido. Esse tecido precisa ser provocado. Como é que eu provoco esse tecido? Estimulando, né? Entre aspas, treinando. Só que o tecido vai se tornando cada vez mais resistente ao estresse. E aí o que acontece? Tem aquele jargão do treinamento bem conhecido. Quanto mais treinado for, menos treinável será. Perfeito. Então imagina o seguinte, quanto de volume e quanto de intensidade eu tenho que aumentar quando um cara chega num nível tipo Mr. Olímpia, ou os top 10 do Mr. Olímpia. Imagina quanto que eu tenho que aumentar, às vezes, de volume ou combinação, porque o volume também não pode ser muito alto, mas com intensidade e manipular essas variáveis para poder causar um mínimo estresse para esse cara, para esse tecido responder. Porque a gente está falando de uma pessoa que está há 15, 20 anos, 25 anos treinando e chega num platô. E quando esse platô chega, mesmo usando recursos farmacológicos, não tem mais o que fazer. E aí vão passar 20, 25, 30 anos, o cara começa a envelhecer. E aí não tem mais jeito. Então você pega aí, os bodybuilders mais velhos hoje em dia, que estavam em atividade. A gente pega o Dexter Jackson, por exemplo. Ele não tinha mais para onde ir. O cara tem 50 anos, acabou. E aí você vê aqueles que estão mais velhos ainda, com 70, 60, 70 anos, você vê como... Porque ele não aguenta manter a intensidade e o volume. E o músculo, logicamente, né? Porque a maior provocação que você pode fazer para o tecido muscular é o treino. Então, às vezes, as pessoas perguntam, eu vou suplementar com creatina, com leucina, com BCAA, com isso e aquilo. A única coisa que pode provocar o tecido é o estímulo, é a ação muscular. É a maior provocação que você faz. Nada vai ser igual. Então, nada vai suplantar o treino. O treino é a base. E aí você tem um limite. Então, o seu limite é um, o meu é outro, do Rodolfo é outro. Né? Então, é aquilo que eu falei. Quanto tempo demora o meu peitoral para se recuperar depois de um treino intenso e volumoso? Sei lá, 2, 3, 4 dias. O seu pode ser menos. O do Rodolfo pode ser igual? Não sei. Então, fica muito difícil a gente saber isso. Pai, fatores psíquicos, eles entram nessa conta? Porque, por exemplo, quando fala, a pessoa não consegue manter. O senhor acha que depois de um tempo a pessoa começa a ficar cansada do treinamento? Eu digo cansado neurologicamente mesmo. Isso aí a gente chama no treinamento de qualidade volitiva. Já ouviu falar isso? Não, senhor. Primeira vez que eu estou ouvindo. Então, qualidade volitiva é o seguinte, eu vou dar um exemplo, você vai sacar na hora. Qual é o nome da música tema do segundo filme do Rocky Balboa? Pô, não é Eye of the Tiger? Exato. Olho do tigre. O que é o olho do tigre? É a vontade que o cara tem de fazer a coisa, de continuar fazendo a coisa. E quando os anos vão passando, essa vontade vai diminuindo. Você vai envelhecendo. Então você vê, você se tornar campeão é difícil. Você se manter campeão é muito mais difícil. Então chega uma hora, vai chegar um momento na tua vida, hoje você está com 42, não é isso? 43, pai. 43, nós temos 19 anos de diferença, verdade. Sim, senhor. Então, 43. Quando você tiver com a minha idade, será que você vai ter a mesma ânsia, a mesma vontade de treinar? Põe mais 10 anos, 73, será que vai ter? Não vai diminuir. Né? Por exemplo, eu estou com 62. 7 horas, todo dia eu estou na academia treinando. Então, eu tenho essa vontade, mas essa minha vontade ela foi abalada por causa da minha lesão. Então, o que acontece? Hoje, eu já sou mais cauteloso, não na frequência, mas eu já sou mais cauteloso na intensidade. Então, tem certos exercícios que antes eu fazia supino com 3 placas de cada lado. Hoje eu estou fazendo com 2
e com ajuda, porque eu fico com medo. Falei, ó, põe essa barra no meu peito devagarzinho, que depois eu me viro. Então, assim, isso vai te influenciando. Então, o estado psicológico, né, do medo, por causa da lesão, Rodolfo teve lesão agora, você também teve lesão um pouco antes de mim, no braço, igualzinho. Né? Então, daqui a pouco você está mais velho e as coisas vão acontecer, não tem jeito. Então, você pega hoje o seu Elias das Neves, que deve estar com quase 80 anos. Será que ele treina com a mesma intensidade, né, com a mesma emoção que ele treinava há 30, 40 anos? Não. Isso tudo vai influenciando. Né? É a quantidade de estímulo que vai diminuindo, né? A sua vontade, esse estado volitivo que você tem de querer se manter sempre no topo, né? Isso com o tempo vai diminuindo. Você não vai parar, mas vai diminuir. E é aquilo que eu te falei, né? Quando o estímulo vai diminuindo, a provocação do tecido vai diminuindo. Não tem jeito. Ô, Clóvis, e sobre envelhecimento de tecido? O senhor já estudou alguma coisa assim, ou já colocou seu foco nisso para ver o que acontece ao longo do tempo? Então, a gente tem dois tecidos, né? O muscular e o tendinoso. O músculo, ele vai sempre responder. Então, você pegar um sujeito aí com 90 anos e estimular, ele responde. Só que quando você observa o músculo dele, né, você pega e faz uma ressonância, você vê que você tem a parte clara, em volta, que é a gordura, você tem o miolinho ali, que é o osso, e a parte escura, que é o músculo. No músculo de 90 anos, você vai ver um monte de ranhura. Então, a gordura, ela começa a entrar lá, mas ela responde do mesmo jeito. O tendão, não. O tendão, ele vai envelhecendo, ele vai degenerando. Então, quando você é jovem, você rompe o tendão, mas não rompe o músculo. Quando você envelhece, você rompe o tendão, mas o músculo fica íntegro, porque o tendão não acompanha e não há o que faça. Né? A gente sabe aí que tem alguns indícios de recursos farmacológicos para melhorar o tendão, mas é muito pouco. Né? Ele vai envelhecendo e isso vai te limitando. Então, hoje, por exemplo... É uma estrutura vascular, né? Então, exato. Quando eu faço rosca hoje, outro dia que eu comecei a fazer rosca com barra W, que eu nem chegava perto dela. Eu olhava e já lembrava do acidente, da lesão. Aí eu fazia na máquina, mas eu faço, e aí começa a vir um pensamento, será que eu vou romper o distal agora? Será que eu vou romper o proximal do outro? Então eu fico cabreiro. Né? Eu faço, mas eu já não é mais com a intensidade que eu fazia antes. Eu fico cabreiro. E tudo isso, né, são pontos que vão acrescentando. E não tem jeito. Né? Não existe o bulletproof, né? A pílula mágica para você, o elixir da juventude. Não tem jeito. Né? São limitações que elas vão vindo devagarzinho, mais rápido para uns, mais lento para outros, mas não tem jeito. O negócio é nunca parar. Isso aí é a lei, né? Nunca pare. Deixa eu aproveitar, Tácito, na última aula, na nossa pós-graduação, você provocou os alunos e a mim com um assunto fenomenal, que eu até então não tinha tido contato, que é da onde surgiram os aminoácidos. Muito se fala, o aluno chega na aula de pós-graduação, uma aula do Tácito, Paulo, desesperado, né? E BCA, e glutamina, e leucina. E aí o general provocou, tá, mas vocês sabem de onde surgiram os aminoácidos antes de ficar preocupados se toma ou se não toma? Né? Seria muito legal, né, você fazer uma abordagem sobre isso. Isso aí é o seguinte, eu não sei se eu já comentei, né, acho que já comentei com vocês, que, aliás, um dia eu quero bater um papo muito longo com o pai biológico. Né? Eu sou o pai acadêmico, mas eu quero bater um papo com o Musão pai, que é físico. Então, uma das minhas paixões é a astrobiologia. Eu sou um cara apaixonado por astrobiologia. Nessa pandemia, eu fiz um curso na USP e passei com 100 em tudo. Né? Sou muito amigo do Marcelo Gleiser,
que é um físico que estuda a origem do universo. Inclusive, o Marcelo leu o meu livro para fazer uma ultramaratona, né? Isso foi mó barato. Né? Ele é ultramaratonista. E as coisas são assim, né? A pergunta, de onde surgiram os aminoácidos? Ótimo. Então, a gente sabe que há 13,7 bilhões de anos, nós tivemos um evento singular chamado Big Bang. Antes do Big Bang, não existia nada, nem tempo, nem nada. Então, a coisa começa a partir dali. Por volta de 400 milhões de anos pós-Big Bang, as estrelas começam a ser formadas. Porque o universo ele continua em expansão, ele era muito, muito, muito quente, né, no início, e ele vai se expandindo. E quando essas estrelas começaram a ser formadas, elas começaram a formar todas as substâncias que nós conhecemos. Porque tudo veio de lá. Então, glicose, aminoácidos, ácidos graxos, ferro, magnésio, cálcio, tudo foi forjado e é forjado numa estrela. Então, se você perguntar do que é composto o Sol, 95% do Sol é composto de hidrogênio. O que nós precisamos para produzir ATP? Hidrogênio. 3% que falta é de gás hélio. Então, o hidrogênio em fusão com hélio forma energia nuclear. Daí que os caras tiraram a bomba atômica. E o restante? Tudo aquilo que nós conhecemos até o presente que está na tabela periódica. Então, nós temos os elementos que foram descobertos e alguns elementos que foram formados pela combinação de outros. Por exemplo, o rádio, né? Pela Marie Curie, foi a combinação de dois elementos que formou o rádio. E assim, tanto. Mas tudo veio de lá. Então, os aminoácidos, eles estão presentes há muito tempo e foram forjados nas estrelas. Agora, qual foi o primeiro aminoácido que foi forjado numa estrela? O mais antigo de todos. É o aminoácido chamado glicina. Olha só que bacana. E quando eu comecei a aula, né, na pós-Rodô, eu falei, vocês vão saber de umas coisas agora que vocês nunca ouviram falar na vida. E aí teve um aluno que acho que ih, rapaz, agora é a hora do Discovery Channel. Eu falei, mas presta atenção, né? E na verdade, né, são dados interessantes. Isso vem logicamente que eu mostrei o artigo científico, né, onde isso está colocado, né? É um artigo de impacto altíssimo, que é de astrobiologia, né? E ali os caras não estão para brincadeira. Mas são curiosidades que as pessoas às vezes nem imaginam, né? Da onde vieram as coisas? Vieram das estrelas, tudo. Né? Glicose, ácido graxo, as coisas são muito antigas já. Não foram formadas aqui no planeta Terra, isso já vem de longe. E o legal é que nas aulas você sempre, né, sempre instiga isso no aluno, né? O aluno quer saber exatamente o protocolo para se utilizar, para como suplementar, mas você vai lá no início realmente de tudo. Isso eu acho incrível. Paulinho, tudo tem um início. Tudo tem um início. Paulo, eu assistindo as suas lives agora mais ativamente ainda esses últimos dias, eu vejo o tanto de perguntas sobre creatina e betalanina. Estamos aqui com um dos maiores pesquisadores do mundo, né, nessas substâncias. Paulo, talvez algumas das dúvidas mais comuns do pessoal, passar aqui para o Tássio dar uma respondida, que você se lembra, assim, em geral. Eu já vi uma hoje aqui, betalanina e musculação. Se toma, não toma, tem fundamento. Que muito se fala da betalanina, mas poucos compreendem realmente qual modalidade, como que se usa. E estamos aqui com uma das maiores autoridades do mundo em betalanina. Olha, modéstia à parte, eu não posso negar que eu sou um dos pioneiros, no Brasil, pelo menos, a estudar creatina. Né? Eu estudei creatina no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado. E betalanina, a gente fez um trabalho aí muito bacana, que foi o trabalho da minha mestranda, atual doutoranda, que inclusive o Júnior foi banca dela, né? Um trabalho fantástico. E a gente publicou um paper sobre betalanina que foi um divisor de águas. Né? Mudou o conceito no mundo de usar betalanina, porque a gente investigou uma coisa muito interessante, né? Uma dosagem
abaixo da ideal, né, daquela que é utilizada, e que evita a parestesia. E esse trabalho, esse artigo, ele foi apresentado lá no American College. E o mais gozado é que o garoto apresentando o trabalho, e eu e o Júnior estávamos lá. Né? E o Daniel Coimbra lá também. Ele estava ali, onde a gente ia, ele ia atrás. E estava a galera toda, né? E o cara apresentando o meu artigo. Aí o cara parou de apresentar, fez assim, bom, se alguém tiver alguma pergunta, né, por favor, eu na hora. E o Lanja também. Eu e o Lanja, a gente se diverte lá. Né? Aí eu cheguei e perguntei, falei assim, bom, eu vi que você apresentou um artigo aí muito interessante sobre betalanina. Eu queria saber se você realmente concorda com a proposta do autor. Não, fantástico esse aí. O cara nem sabia que era eu o autor. Né? O cara, não, fantástico, não sei o quê. Tá? Eu fiz uma pergunta, o Daniel Coimbra chegou para mim e falou assim, porra, se com teus amigos tu é assim, imagina com teus inimigos. Mas falando da betalanina, eu estou com um projeto agora, tem um mestrando meu, que a gente está investigando a betalanina com um protocolo de treinamento de força. Né? Então, assim, a gente tem algumas perguntas e algumas respostas bem diretas. Então, sim, betalanina é pré-treino? Não. Segunda, betalanina pode ser utilizado na academia para o treino de hipertrofia? Não. Mas aí tu, mas como não? Não. Porque para ela ser utilizada, para ela ter eficiência, eu tenho que ter o mesmo músculo trabalhando sem parar por mais de 1 minuto e meio. Ou seja, eu não posso ter a pausa e eu tenho que ter a ação direta. Ninguém vai fazer supino 1 minuto e meio. Ninguém vai fazer rosca 1 minuto e meio, a não ser que use um protocolo específico. Tipo, Certo. Exatamente. Mas ninguém vai treinar desse jeito toda hora. E isso gerou até uma aposta minha com o Júnior. Que eu falei, olha, eu tenho convicção que nesse tipo de protocolo especificamente, ou tri-set, ou strip set, ou drop set, a gente vai ver alguma resposta. Ele acha que não, eu acho que sim. Como ciência não aceita opinião e nem achismo, o que a gente está fazendo? Vamos fazer o experimento. E é o que eu estou fazendo. Né? Ô, Paps, e o senhor acha que, por exemplo, com rest pause, né? Por exemplo, o meu treino de peitoral, já que a gente falou de peitoral, né? Eu faço, depois de fazer esse supino convergente, eu faço um supino inclinado, convergente também. Só que eu, em vez de fazer um drop set tirando peso, eu faço um drop set tirando repetição. Tá. Então, o que eu faço? Eu faço, por exemplo, 6 repetições, aí faço de um lado, eu faço unilateral, que é máquina, né? Aliás, eu faço 8 repetições de um lado, 8 repetições do outro. Aí eu faço 6 repetições de um lado e 6 do outro. Mas não é porque eu programei 6, é porque é o meu limite, né, antes de chegar na falha. Porque também se eu falhar, eu não consigo fazer mais nada. Então eu faço 8, 6, 4, 2 repetições, eu vou, tipo, arranhando a falha. Mas o fato é que tem um intervalinho, né? Enquanto eu estou fazendo, sei lá, de um lado, o outro está descansando. De uns 10 segundos, mais ou menos. Né? Existe uma forma da gente saber também quanto que esse intervalo máximo, para que, por exemplo, esse tempo de 1 minuto e meio ele seja preservado, que eu quero dizer, ele é 1 minuto e meio, contração constante o tempo inteiro, ou se eu colocar pequenas pausas, eu ainda conservo essa resposta? Tem que ser o tempo inteiro. Então, por isso que a gente tem que ter um protocolo tipo tri-set, drop set, strip set, que você vá diminuindo a carga ou vá subindo a carga, mas que você mantenha a ação muscular. Aí sim, eu penso que ela vai funcionar. O Lancha acha que não. Por isso que eu falei, então eu vou botar um mestrando, né? E nós vamos fazer esse experimento aí para ver. Porque o experimento que a gente fez para testar a betalanina
foi um protocolo muito, muito, muito intenso, que a gente chama de SIT, né? Sprint Interval Training. Então, foram 4 tiros de Wingate, 4 estímulos de 30 segundos, com 4 minutos de pausa. Quer dizer, é muito forte. Foi um festival de vômito lá. Vômito, né? Nossa, a gente já deixava o balde na frente da bicicleta. Tinha conversa. Agora, olha que interessante. Você fez isso com seus pós-graduados? A gente só viu resposta da betalanina a partir do 3º sprint. Porra. Então você vê que se eu fosse apontar, qual seria o melhor suplemento para um sprint de 30 segundos? Com certeza seria o bicarbonato de sódio. A creatina ajudaria? A creatina ajudaria. Mas a betalanina já não. E tanto é que a gente só foi ver uma modificação, uma tendência de melhora a partir do 3º sprint. E aí, né, que vem a coisa que impactou. A gente, depois daquelas doses de até 6,4 doses por dia, né, a gente diminuiu para 1,2. E o que a gente observou? O desempenho continuou sendo mantido e sumiu a parestesia. Caraca. Então, esse foi o divisor de águas, né? Quando você faz a saturação das concentrações de carnosina no músculo, e isso, né, acabou. Aí você pode tomar a betalanina a hora que você quiser, por isso que ela não é pré-treino. Né? Aumentou a concentração, acabou o problema. Você toma de manhã, de noite, é que nem a creatina, mesma coisa. Só que se você reduziu a dose para 1,2, né, são os dados que nós temos, ninguém teve parestesia. Mas então precisa fazer um loading dela? Precisa. E o problema é que esse load, ele é demorado. Esse load, ele é mais ou menos de 6 a 10 semanas. Puta que pariu. Por isso que às vezes o cara fala, vou fazer um treino agora, pego o scoopzinho, tomei betalanina. Teve parestesia, o cara acha que está tendo efeito. Não, acha que funcionou. O efeito vem daqui. Né? Da parestesia vem daqui. Mas o efeito ergogênico da ação da carnosina como buffer, eu preciso saturar. Entendi. Então, por isso que ela não é pré-treino. É a mesma coisa a creatina. A hora que eu saturar a concentração celular dela, acabou. Eu posso, inclusive, não tomar em um dia ou 2 sem tomar creatina, não tem problema nenhum. Agora, se eu vou tomar antes, durante, após o treino, toma a hora que eu quiser. Inclusive, tem uma revisão nossa. Rápida, né, Fábio? Tem uma revisão nossa muito boa, que foi feita por mim, pelo Scott Forbes, pelo Darren Candle, são os 2 canadenses que mais estudam sobre creatina, e o meu orientando, o Boico, né, que vai defender agora, em fevereiro, com creatina e dose, e o Stuart Phillips vem para a defesa dele. Que legal. Pô, vou te convidar para você vir aqui, né, para a gente fazer um churrasco com o Stuart Phillips aqui em casa, pô. Vamos fazer esse canadense comer carne até sair do zóio dele. Aquele loirinho safado que falou que filha da puta. Falou eu arrumei uma live para o filhão fazer com ele, né? Aí falei, é tal dia, tal hora, não sei o quê. 2 dias antes, eu falei para ele, não esquece da tua live, porque ele esquece de tudo, né? A tua live com o Stuart Phillips. Aí, na live do Stuart Phillips, ele foi falar de fracionamento alimentar. Começou com esse papo. Aí ele fala assim, logicamente que ele não falou o Papis, nem o papai, né? Mas ele falou assim, o Tácito me mandou esse artigo aí, é de 1950 e pouco. Ele falou assim, foi a época que ele fez o PhD dele. Eu falei, filho da puta. O nível de zoeira é sempre mantido, é impressionante. The zoeira never ends. The zoeira never... Tem que ensinar ele o que é isso, né? O The zoeira never ends. Falar nisso, nós tivemos uma discussão há uns 4 dias, eu e ele e o Brad Schoenfeld. Porque o Brad publicou um artigo polêmico, que inclusive vai ser tema hoje da nossa reunião científica do meu grupo de pesquisa. Aliás, estão convidados que eu vou transmitir ao vivo pelo Instagram. Falando sobre as possibilidades do lactato ser um grande influenciador na hipertrofia pelo estresse metabólico.
Então, o Brad foi o autor com mais 2 e o Stuart já meteu o pau. E aí nós ficamos aqui no WhatsApp, eu, Stuart e Brad, pá, 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 pá. E eu falando, eu falei, o Stuart assim, mas corredor de 400 metros não é jacket. Eu falei, como não? Como não é jacket? Como é que o cara não é? Se você falar que o de 800, de 1.500 não são, tudo bem. Mas o que mais produz lactato é o corredor de 400 metros e o cara é forte, pô. Aí ele, Falei, não. É que, assim, eu treino na faculdade, né? Mas junto com a galera do Centro Olímpico aqui. Os caras que tinham físico mais legal eram os de 400 metros. Não eram os de 100 metros, Papos. Os 100 metros, os caras eram muito fortes, mas eles não tinham tanto volume. Os caras de 400, eles tinham volume. Aí eu fui tentar correr 400, eu senti perto da morte, nunca mais. É a pior prova. Foi os 50 segundos mais terríveis da minha vida. Eu achei que eu ia morrer a hora que eu cheguei na linha de chegada. Escureceu tudo, eu andei assim, cara, vou andar para não infartar, vou andar para não infartar, vou andar para não infartar. Foi horrível. Então, por exemplo, eu sou um dos pesquisadores que mais defendo o estresse metabólico. Logicamente que eu tenho consciência que ele não é o X da questão. Né? Você tem a tensão mecânica e o estresse metabólico é consequência disso. Só que, desde o meu mestrado que eu venho falando isso, porque eu cronometrei todos os exercícios que você faz. Eu cronometrei supino, rosca, deltoide, tudo. E a flutuação temporal é por volta dos 38, 48 segundos. Intensamente. Aí você pega qual é o tempo de um corredor de 400 metros de alto nível. 46 segundos, 47. E assim, para o músculo ser provocado, né, para a gente ter uma resposta, ele precisa de tempo. Eu tenho que causar inflamação. Então, se eu fizer repetições mais agudas, que nem vamos supor, corredor de 100 metros rasos, eu não vou causar tanta inflamação, 10 segundos, 11 segundos. Agora, 40, 45 segundos é o tempo onde eu vou ter aquela concentração de lactato ali explodindo. Então, lógico, o lactato ele não é o fator principal para a hipertrofia, mas ele contribui. Contribui porque a gente já tem evidência que ele consegue ativar uma série de proteínas da via canônica que participa da síntese proteica. E esse artigo, hoje, a gente vai destrinchá-lo na reunião científica. Agora, é tal história, né? Eu comecei a questionar o Brad por causa disso. Eu falei, eu quero saber quais são as evidências disso que você... Eu concordo. Eu falei, eu concordo. Mas eu quero saber quais são as evidências. Então, assim, porque... Eu falei, olha, Brad, eu li o teu artigo de cabo a rabo e fui das referências todas. Só tem 2 artigos que estão sustentando isso. Só que esses 2 artigos foram feitos com modelos animais. Aí falou assim, porque em humano não tem. Eu falei, então, exatamente isso. Não tem evidência em humano, tem em animal. Mas não descarta a possibilidade disso ser verdade, né? De ter contribuição. Então, assim, eu realmente acredito que isso faça parte. Só que a gente precisa ter evidência. Né? Então, vamos pegar o humano e vamos fazer isso. Já está na minha cabeça. Logo depois do BTFF, a gente vai fazer a nossa parte lá no sábado. No domingo à noite, eu estou indo para os Estados Unidos. Eu vou a convite do Dr. Bruce Glaben, que é um dos maiores pesquisadores sobre lactato do planeta, ele e o George Brooks. E eu vou discutir com ele sobre isso lá no laboratório dele. Eu quero ver qual é a opinião dele a respeito disso, né? Lactato e hipertrofia. E se a gente pode, de alguma maneira, reproduzir isso, né? Com infusão de lactato, para ver o que vai acontecer, se havia ativo ou não. Então, dia 20, eu tô voando lá para Auburn, no Alabama. Então, vamos lá. Bom que a gente tem papo para mais live, então. O sim, papo tá muito sim. bom, eu tenho que sair correndo, porque senão eu chego atrasado para trabalhar hoje. Eu ainda vou treinar. Mais. Hã? Eu ainda vou treinar, vou para academia treinar agora. Eu também, eu vou treinar um posterior de coxa bem ligeiro, que eu tenho que voar para o consultório. Bom, obrigado. Semana que vem. Aqui.
Fala, Rô. Semana que vem, General e Lancha Júnior na abertura do evento. Né? Que abertura que vai ser essa? E eu vou a caráter, hein? Legal. Eu vou a caráter, vou vestir de surpresa, general. isso é surpresa. É surpresa. Ah, é surpresa, então tá bom, não vou. Bom, eu vou com a bicicletinha, então. Eu vou de banho. Isso. Põe uma bicicleta lá pra mim, velho. Eu vou fazer pedalando essa porra. Bom, gente, a gente se vê, então, no BTFF Conference do dia 19 e dia 20, né? Se vocês ainda não se inscreveram, aproveitem, né? Corre lá. Tem no Stories do Rodolfo, no meu Stories está lá o link para você se inscrever na feira, para você se inscrever no Conference, né? Mais uma vez agradecer essas pessoas maravilhosas que eu amo tanto, que eu chamo de família, meu irmão Rodolfo Pérez, meu pai acadêmico, professor Tácito Júnior. Paps, beijo, obrigado. Pô, a gente se vê mais tarde. Valeu, gente.